Olá, sejam todos bem-vindos à nossa próxima palestra. A nossa próxima palestrante é a Érica Porto. Ela é nutricionista, mestra em nutrição humana pela UNB. Ela é docente, pesquisadora e coordenadora pedagógica da pós-graduação em Educação Alimentar e Nutricional em Brusque, Santa Catarina. Ela atua em consultório particular há 13 anos e hoje ela está fazendo o doutorado dela na área de Mindfulness. A Érica é uma pessoa muito especial, uma nutricionista com uma visão bastante abrangente sobre a educação alimentar e esse é o tema da aula dela de hoje. Ela vai falar pra gente sobre educação alimentar como estratégia de prevenção às dificuldades alimentares na infância. Tenham todos uma ótima aula e a gente se vê em breve. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui nessa sala com vocês, nessa conferência maravilhosa, nesse Conalco, já o quarto, né? Fico muito feliz de estar aqui. Aline, quero agradecer muito mesmo o teu convite, tá bom? Tua confiança no meu trabalho. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos, certo? Fui convidada pela Aline para falar de um tema que eu sou completamente apaixonada, né, que é o tema da educação alimentar e espero compartilhar um pouquinho, dividir um pouco com vocês, né, do que eu venho aprendendo, do que eu venho estudando nos últimos anos, tá certo? Então vou me apresentar um pouquinho, né, meu nome é Érica Blamires Santos Porto, mas eu sou mais conhecida como Érica Porto. Sou nutricionista clínica, com atuação em consultório particular há 13 anos, sou pesquisadora há 9 anos e também sou agora, né, docente. Não sou agora docente, não. Sou docente há 7 anos. Sou agora, o que eu quis dizer, estudante, né? Voltei a estudar, estou fazendo um doutorado em saúde coletiva na Unifesp, tá bom? Então vamos lá. O objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre a educação alimentar como uma estratégia de prevenção às dificuldades. Então, né, esse Conalco ele está muito rico, com muitas abordagens diferentes de diagnóstico, de tratamento, de prevenção, né? Então vamos ver se a gente consegue avançar algum ponto aqui falando sobre essa questão, essa temática da prevenção. Tá? Sugiro a vocês que tomem nota de algumas coisas, que peguem um caderninho, uma folhinha, um papel, alguma coisa, porque a minha ideia aqui é fazer questionamentos, é fazer provocações e de alguma forma estimular insights, que vocês pensem, que vocês formulem algumas ideias durante a nossa conversa. E é sempre bom ter um papelzinho do lado para vocês irem anotando, registrando isso, tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar primeiro falando sobre o que é educação, né? Para depois chegarmos em educação alimentar. Na opinião de vocês, o que é educar? Né? Todo mundo tem um conceito muito claro, muito definido sobre o que é educar, o que é educação. E a ideia aqui é a gente discutir exatamente sobre o que é, né, essa educação e como ela deveria ser. Né? Porque muitas vezes a gente se depara com processos ditos educativos que na verdade não são educativos. Né? Então eu trouxe para vocês uma definição, né, de educação retirada do dicionário, tá certo? Que diz que educação é o ato ou processo de educar-se, é também um processo que visa o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano através da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação da cidadania. Em outra instância, diz também que é um conhecimento, uma aptidão e um desenvolvimento em consequência desse processo todo. É uma formação, um preparo. Né? Então agora vamos dar uma destrinchada nesse conteúdo. Né? Então a primeira palavra que chama atenção pra gente aqui nesse momento, é o processo. Né? Então se é um processo, fica muito claro e muito evidente que é algo contínuo, que não é algo que começa e termina num atendimento de consultório, por exemplo. Né? Educação é uma coisa que perpassa pela vida dos sujeitos. Integração social, então com o intuito de, né? Então ele visa, ele tem como objetivo fazer esse indivíduo ser mais capaz de viver em sociedade.
né? E formação da cidadania. Então também pede para que um indivíduo que receba educação seja um indivíduo que seja apto e capaz de buscar pelos seus direitos, né? E, além do mais, entrando já nesse outro bloquinho, a gente diz que é o conhecimento, a aptidão e o desenvolvimento. O que isso nada mais é, né? São habilidades, né? Então, que a educação é um processo pelo qual o indivíduo adquire habilidades, né? E, no fim, aqui embaixo, tem o ato ou o processo de educar-se. E aí eu chamo a atenção para esse pronomezinho aqui do ser, né? Então significa que a educação, ela acontece pela própria pessoa. Própria pessoa? É isso mesmo? Né? É isso mesmo. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então eu dividi de uma forma um pouco didática, né? Tudo isso que a gente conseguiu extrair dessa definição, como a duração da educação de forma contínua, o objetivo, viver em sociedade, buscar seus direitos, qual vai ser a estratégia que vai ser utilizada, né? Vai ser por meio do desenvolvimento e aquisição de habilidades e para quem ela está direcionada e quem é que vai ser o alvo, né, dessa educação? A própria pessoa. E aí a gente fica, né? A própria pessoa, como assim? Se é a própria pessoa, qual é o papel do educador nesse processo? Se é a pessoa que vai se educar, né? Então, muitas vezes a gente vem de uma formação de vida em que a gente não entendeu a educação desse processo, a gente entendeu dessa forma. A gente entendeu a educação como algo que vem de fora para dentro, algo que é despejado em cima de nós, algo que nós de forma passiva devemos ficar absorvendo, né? E a proposta da educação, ela é um pouco diferente disso, na verdade ela é totalmente diferente disso. É o indivíduo que vai se educar e ele vai ter como o educador como um facilitador desse processo, como aquela pessoa que vai realmente criar um ambiente que seja favorável para que essa pessoa adquira essas habilidades. Então é super importante isso, tá bom? A educação, ela é centrada no indivíduo, é o indivíduo que vai aprender, se ele quiser, né? E ela é muito focada também nessa questão desse ambiente favorável, né? Então, quais são as estratégias que eu vou utilizar para desenvolver as habilidades no meu público-alvo? Então, para isso, já fica bem claro que é muito importante que haja planejamento, né? A educação sem planejamento é uma coisa que não funciona muito bem, né? Então eu preciso identificar o meu público, eu preciso conhecer o meu público, eu preciso observar a realidade do meu público, traçar objetivos, eu preciso entender quais habilidades o meu público precisa desenvolver para aí sim encontrar as ferramentas que sejam apropriadas para criar esse ambiente, tá certo? Então, né, chama atenção para a aquisição de habilidades de forma contínua, sempre também muito importante. Então, só recapitulando aquilo que eu falei no início, a educação, ela vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. Então, cada atitude de um pai, de uma mãe, de um educador, de uma babá, de um familiar, de uma avó, de um avô, tudo que está no universo dessa criança faz parte do processo educativo dela, né? E ela vai aprender algo daquela situação, daquela vivência que ela teve. Não só na hora que a gente decide, né? Porque tem horas que a gente decide que a gente vai educar uma criança e a educação dela não passa só por esse momento, né? Então é muito importante a gente ter clareza disso. Agora vamos para a educação alimentar. Então, o que é educação alimentar, né? Também é um processo contínuo, não é verdade? Que também vai ter o foco na aquisição de habilidades com relação à alimentação, né? Então, como que nós vamos criar esse ambiente, né, favorável para que no futuro essa pessoa seja capaz, né, de conviver, de partilhar, de ter prazer e ter saúde ao se alimentar. Enfim, que ela seja feliz, né? Então é super importante, a gente não pode esquecer que o nosso objetivo final é a felicidade do ser humano, né? É o bem-estar, é o prazer, é a qualidade de vida,
né? E não só um resultado bioquímico ou um resultado de atitude, né? Aquela criança está fazendo tudo o que eu gostaria, mas não está feliz, está triste, né? Então tem alguma coisa errada e a gente tem que ter essa luzinha no fim do túnel, nos dizendo o que é realmente importante, né? E o que a gente precisa realmente buscar e alcançar no final desse processo. Eu acredito que seja a felicidade, né? Então vamos lá. Agora, afunilando um pouquinho mais, eu vou trazer para vocês o conceito de educação alimentar e nutricional proposto pelo Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. Esse documento, pessoal, está disponível para download gratuito na internet, tá certo? É só digitar o nomezinho dele que aparece em vários sites com o PDF dele. Foi um documento lançado em 2012, fruto de intensa participação, intensos debates. Foram 2 anos de trabalho para se construir esse material pequenininho, tá certo? Mas muito rico, com uma leitura fácil, autoexplicativa, que vale a pena, né? Se vocês gostarem dessa temática e quiserem se aprofundar, eu sugiro a leitura desse documento. Tá bom? Então foi um documento que foram feitos primeiro vários estudos, vários levantamentos bibliográficos, depois vários debates, depois rodas de conversa, depois teve um evento lá em Brasília, nacional, no qual se convidaram vários professores do Brasil inteiro que ministravam a disciplina Educação Nutricional para o curso de graduação em nutrição. E eu tive inclusive a honra e a satisfação de fazer parte desse encontro. E lá a gente pôde falar o que a gente achava que era educação alimentar e nutricional e o que a gente queria, né, para o futuro. E depois disso esse documento foi redigido e foi colocado para consulta pública. Aí depois de 6 meses ele foi ouvidas, né, se eu não me engano foram mais de 3.800 comentários na consulta pública. Depois disso se chegou a uma redação final, definitiva e publicação em novembro, finalzinho de novembro, se eu não me engano, de 2012. Tá certo? Então é um documento muito rico e que eu me embaso muito para desenvolver as minhas atividades educativas. Então o que esse marco traz, né? Ele traz o conceito de educação um pouco grande, mas vamos tentar extrair o máximo dele aqui. Educação alimentar e nutricional, no contexto, qual contexto? Né? No contexto em que haverá a realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional, é um campo de conhecimento, de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, né? A prática da EAN é a abreviação de Educação Alimentar e Nutricional, deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Uau, grandão, né? Eu acho muito completo. Então vamos lá, por partes, né? De novo, tentando trazer uma junção daquilo que a gente já tinha lido sobre educação, né? Então, ele visa a realização do direito humano à alimentação adequada, que tem a ver com a busca de direitos que a gente, né, viu lá, que era um dos objetivos da educação. Ele é um campo de conhecimento de prática contínua e permanente, da mesma forma. Quem vai ser a pessoa, né? Quem vai ser a pessoa que vai educar-se, digamos assim, né, o próprio indivíduo, e está dizendo isso, visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. É importante essa palavra voluntária, porque às vezes a pessoa tem autonomia para fazer aquele ato, né, mas ela não tem vontade de fazer aquilo, que eu cheguei a comentar sobre a questão da tristeza. Então ela pode fazer, aquela criança pode fazer porque a mamãe está mandando, porque as pessoas estão dizendo, porque ela é obrigada, né? Então seria uma prática com autonomia, digamos assim, ela tem autonomia, mas não é voluntária, é coagida, né? Por meio de coação, de coerção, e aí não é legal, e aí não tem prazer, e se não tem prazer não é saudável, né? Então assim, essa pra mim é uma premissa número 1, se não tem prazer, não é legal, não é saudável, né?
Que mais? Com relação às habilidades, né? Deve fazer uso de abordagens e recursos problematizadores e ativos. Ou seja, nada de passivo, nada de ficar sentado recebendo, ouvindo e só recebendo sem agir, né? E que favoreçam o diálogo, que favoreçam a participação, a interação, o debate, a troca de ideias. Então, tudo isso é muito importante. E, por fim, o viver em sociedade, né? Que também ele termina dizendo que essa educação ela tem que considerar as etapas do sistema alimentar, as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Então, que realmente vão inserir esse indivíduo na sociedade, no ambiente, né? Na economia e tudo mais. Tá certo? Então, esse documento, ele traz também, além da definição e outras coisas tantas, ele traz os princípios que são aqueles que a gente vai se apoiar para construir as nossas atividades de educação alimentar. Ele traz 9 princípios, eu vou abordar 7, tá bom? Que eu acho que tem mais a ver com a nossa temática, o nosso recorte de falar para as crianças, né? Infantil, de uma forma direcionada. Vamos agora direcionar para essas crianças, tá certo? Então, o primeiro princípio é o da sustentabilidade social, econômica e ambiental. O que esse princípio quer dizer pra gente? Na verdade, o que ele quer dizer pra gente, não. O documento, ele gostaria que a gente se apoiasse, que a gente se embasasse para fazer uma educação alimentar, né? Então, fica aquela questão da importância da gente despertar no indivíduo essa consciência de que o ato alimentar, de que quando ele se alimenta, ele tá se responsabilizando por muitas coisas, né? A alimentação dele tem um impacto na sociedade, a alimentação dele tem um impacto ambiental e que a alimentação dele também tem um impacto econômico. E a gente precisa, desde cedo, desde as crianças, já começar a incutir isso na cabecinha delas, a esse entendimento da corresponsabilidade pelo meio ambiente, pela economia, pela sociedade, das nossas ações, das nossas pequenas ações no dia a dia. Então, um dos princípios para se fazer educação alimentar é abordar essa temática. Juntamente com ela, a temática do sistema alimentar na sua integralidade. Então, muitas vezes a gente fala do sistema alimentar, mas a gente não fala dele na sua integralidade, né? E aí é muito legal que nas atividades educativas que a gente vai planejar e desenvolver com essa criança, que a gente utilize todas essas etapas, que a gente ensine essa criança desde a sementinha, do plantio, do cultivo, da colheita, do transporte até o mercado, do transporte até a casa, do preparo, da alimentação e das sobras. Para onde vai essas sobras? Para onde vai esse lixo? O que acontece depois que a gente termina a nossa refeição? Então, traz uma consciência muito grande para as crianças. E essas crianças vão, no futuro, buscar e exigir os seus direitos. Elas vão lutar pelo direito humano à alimentação adequada, porque elas entendem o processo disso, ou a importância disso, né? Me lembrei agora do Guia Alimentar, né? Que o Guia Alimentar para a população brasileira, quando foi lançado, veio muito com um slogan assim: você desembala mais ou descasca mais, né? Os alimentos, que já traz uma reflexão para a gente, traz uma reflexão para as crianças, que tanto de lixo nós estamos produzindo, inclusive com o consumo exacerbado de alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. Para onde eles vão? Quanto tempo eles demoram, né, para serem reciclados e para retornarem, né, para outras ações ou outras funções, né? Então a gente precisa trabalhar isso para desenvolver esse senso crítico, essa cidadania, essa luta pelos seus direitos, tá certo? E o dos outros também. Bom, o outro princípio é a valorização da cultura alimentar local e o respeito à diversidade de opiniões e perspectivas. Essa questão de valorização da cultura alimentar local, ela, na minha leitura, ela parece muito óbvia, né? Como que a gente não vai valorizar a cultura alimentar local? Mas eu percebo hoje em dia que tem muitos profissionais que estão acabando passando por cima disso e estão desrespeitando a cultura alimentar. Hoje a gente tem, por exemplo, uma migração muito grande entre cidades. As pessoas, por conta do trabalho, estão se mudando muito de regiões, de cidades, até mesmo de países.
não é verdade? E isso está trazendo para o nosso consultório um paciente que tem hábitos alimentares talvez um pouco diferentes dos nossos. E que nem sempre os profissionais de saúde acabam respeitando isso, né? Ou nem sempre o profissional de saúde, por ter conhecimento e entendimento das propriedades de outros alimentos, acaba empurrando outros tipos de hábitos e outros tipos de alimentos para aquele paciente, por considerar que está fazendo um grande efeito, um grande benefício, né? Então é muito importante que haja essa valorização, tá certo? Dessa cultura alimentar, esse respeito, porque quando você procura ajuda profissional e você percebe que o profissional ele valoriza o seu hábito alimentar, a sua cultura alimentar, ele se sente pertencido. Mais importante, ele faz vínculo com você, porque ele acredita em você, né? Quando você tira tudo dele, a vida dele fica estranha, ele volta para casa, né, com aquele papel, com aquelas orientações, ele perde um pouco da identidade dele, né? Então, que as ações de educação alimentar tenham como princípio essa valorização dessa cultura alimentar, tá bom? E respeito à diversidade de opiniões e perspectivas. E aí eu vou trazer aqui para o universo infantil. A gente poderia falar bastante sobre o universo adulto, mas eu vou falar sobre o universo infantil, né? A gente respeita a opinião dos nossos filhos com relação aos seus gostos e suas preferências? Assim, claro, mantendo as proporções, né? E julgando, lógico, se é saudável ou não, se está adequado ou não para aquele momento e tudo mais. Mas assim, pensando de uma forma mais geral, por exemplo, eu escuto muito no meu paciente, ou do meu paciente no consultório, da mãe do meu paciente, eles dizendo assim, mas meu filho não come alface e tomate. Então, meu filho não come salada. E aí você vai fazer uma investigação e você vê que aquela criança come vários outros legumes, várias outras hortaliças, mas ela não come alface e tomate. E a mãe dela fica extremamente aborrecida, irritada, porque a filha não come, o filho não come alface e tomate. Né? Então, será que não daria para essa mãe ouvir essa criança e começar a fazer mais esses legumes e essas verduras que essa criança gosta, além do alface e do tomate? Né? Ou até mesmo quando a mãe ou o pai não gostam de determinado vegetal, determinada hortaliça, e às vezes nem oferecem, aí a criança, eu já ouvi muito isso também, ai tia, eu fui passar o fim de semana na casa do meu amigo e experimentei tal coisa. Mas aí eu cheguei em casa e pedi pra minha mãe, mas minha mãe nunca faz, né? Porque provavelmente não faz parte do hábito dela. Então, ela tá respeitando essa diversidade de opinião, essa diversidade de perspectivas, essa diversidade de sabores. Isso tá dificultando, isso não tá criando um ambiente legal, favorável, né? O que mais? Comida e o alimento como referências. É uma premissa, é um princípio que a educação alimentar e nutricional tem a comida e o alimento como referência. Então, se a gente trouxer isso para o universo infantil, a gente bate lá na introdução da alimentação complementar. Como é que está essa criança lá? Essa criança ela tem acesso a esse alimento é uma referência para ela, ou a referência para ela é uma colherzinha cheio de uma coisinha que ela não consegue nem ver exatamente o que é, nem sentir o cheiro exatamente, que ela abre a boquinha porque ela tem esse estímulo e coloca lá dentro, né? O alimento é referência para essa criança? Isso pode trazer dificuldades alimentares no futuro? Pode. É regra que vai trazer? Não, de jeito nenhum. Mas pode sim, né? Então, vocês provavelmente já ouviram a Aline falando sobre o método BLW e tantas outras pessoas vão falar aqui sobre isso nesse congresso, né? Como é importante a gente criar um ambiente favorável, né? A gente usar a comida e o alimento como referência, a gente deixar essa criança pegar essa comida, sentir o cheiro, o gosto, brincar com essa comida, sentir a textura, não é verdade? E isso com certeza vai provocar nela um monte de conexões cerebrais, um monte de coisas legais que podem auxiliar nesse processo, né? Tão bonito que é esse processo do início da alimentação. E ele traz também esse princípio, a culinária como prática emancipatória, né? E nós estamos vivendo até um momento muito legal, né, em direção a isso, porque a gente está tendo os Masterchefs Kids, né? As crianças indo para a cozinha e fazendo a comida, e então a gente está vivendo um momento de valorização da culinária, e isso é muito legal.
E a gente tem que fazer isso mesmo. A gente precisa valorizar, porque esse nome eu acho muito, muito legal, né? A culinária como prática emancipatória. Você não fica refém de um iFood, por exemplo, se você for mais velho e não souber fazer a sua comida, né? E não souber fazer uma comida gostosa, saborosa, rápida, prática, fácil, né? Ah, não, porque vai ser muito trabalhoso, porque vai ser muito difícil, e aí eu desisto e vou pedir um iFood, vou pedir outra coisa, né? Então, se eu sei lidar com os alimentos, se eu sei fazer a minha própria comida, eu me emancipo, né? Eu sinto muita liberdade, muita autonomia para me alimentar do que eu quiser na hora que eu quiser. E é muito importante, né, que nas ações de educação a gente comece desde pequenininho, levando essa criança para a cozinha com a gente, tá certo? Depois a gente vai para o princípio da promoção do autocuidado e da autonomia. Gente, autocuidado é uma coisa que eu também gosto muito de falar, né? Adoro, né? Tenho estudado muito agora, inclusive no doutorado, sobre compaixão e autocompaixão e os benefícios disso, né? Para a vida do ser humano. A gente está fazendo isso com as nossas crianças, a gente está promovendo para as nossas crianças o autocuidado, a gente está ensinando a ela a cuidar desse corpinho tão bonitinho que ela tem, a respeitar esse corpinho, a amar esse corpinho do jeito que ela é, ou não, ou a gente está passando batido por isso e essa criança cresce totalmente desconectada desse corpo, nem sabendo se relacionar com esse corpo e inclusive, né, deixando brecha para o surgimento de transtornos alimentares mais na frente, né, desse descompasso, dessa desconexão com o corpo, né? Então é importante que a gente trabalhe fome, saciedade, respeito, cuidado, função dos alimentos, o que os alimentos fazem no nosso corpo, como o nosso corpo funciona para o bem e para o mal, dependendo dos alimentos e das coisas que a gente põe para dentro dele. Vamos falar, inclusive fazer um link, né, com a sustentabilidade, vamos falar dos agrotóxicos, vamos explicar o que é um alimento orgânico, vamos levar essa criança para a feira, né? Então tem muitas coisas que a gente pode fazer para realmente educar esse indivíduo, essa criança. Outro princípio, a educação enquanto um processo permanente, né? A gente já falei bastante sobre isso, dessa continuidade, dessa permanência. Aí ele traz aqui, né, mais um elemento que seja participativo e gerador de autonomia. Ou seja, participativo, a criança ela tem a oportunidade de participar da alimentação dela, ela tem a oportunidade de escolher na feira, de escolher no mercado o que ela vai comer, de sentir, de cheirar, de escolher aquela frutinha dentre tantas que tem lá. Ela tem a oportunidade de participar da confecção dessa comida. Ela tem a oportunidade de participar até mesmo de um planejamento de cardápio. O que a gente vai comer hoje, o que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai comer no fim de semana, né? Essa criança ela participa dos processos decisivos de alimentação da vida dela, ou ela não tem direito a participar de nada, né? Então, quando a gente participa, a gente se sente integrante daquilo ali, a gente se sente parte, a gente se empodera, né? É outra palavra que eu amo de paixão, empoderamento, né? Ela se sente com poder sobre a sua própria vida, né? Como agente da sua própria história. E aí ela vai ter autonomia, né? E aí eu coloquei aqui esse aviãozinho que eu adorei, né? Que ela vai voar. A criança precisa voar, né? As pessoas que a gente vai fazer uma educação alimentar e nutricional precisam voar. Elas precisam saber andar com as próprias pernas, buscando prazer, buscando respeito, buscando dignidade, buscando respeitar a natureza, a sociedade, a economia, né? E, ai gente, tudo isso é muito lindo, né? Enfim, vamos falar mais um. Outro princípio é a diversidade dos cenários de prática. Então, o marco de referência, ele reconhece que existem vários cenários de prática de educação alimentar e nutricional. E que cada cenário tem a sua particularidade, a sua especificidade, o seu jeitinho, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, as metodologias que precisam ser desenvolvidas, né? E aí eu trouxe aqui para o nosso público, né? Então, primeiro cenário de prática de educação alimentar e nutricional para uma criança é dentro da barriga da mãe, é com essa gestante, é depois com a nutriz, não é verdade? Depois na introdução alimentar, na escola,
na casa dos familiares, do vovô e da vovó, né? Dos priminhos, dos tios, das madrinhas, na casa dos amiguinhos, que também é um grande desafio, né? E dos profissionais de saúde, que a gente também escolhe para cuidar dos nossos filhos. Eles têm uma linguagem favorável à educação alimentar e nutricional ou não? Né? Então a gente também precisa saber escolher bem esse profissional, para saber se esse profissional está falando uma linguagem que faz sentido para você, que faz sentido, que te traga felicidade, alegria, satisfação. Isso é muito importante, mantém sempre esse feeling dentro de você, né? Tá certo? Então, os outros dois princípios têm mais a ver com as políticas públicas e ali com a pesquisa, né? Quando a gente vai monitorar, avaliar as ações. Aí eu não vou trazer como tanto destaque para esse momento que o nosso tempo é reduzido, tá? Esse documento, ele fala também, então, de como tem que ser essa comunicação com o público-alvo, né? Então tem que haver escuta ativa e escuta próxima. Eu preciso ouvir as crianças. Eu preciso saber quais são os desejos, quais são os anseios, quais são as necessidades que não estão sendo preenchidas, tá certo? E de uma forma próxima, né? Não só ouvir distantemente, né? Reconhecimento das diferentes formas de saberes e de práticas. O saber da criança é diferente do nosso. E é importante que a gente reconheça esse saber. A gente também não precisa ficar o tempo inteiro corrigindo a criança todo o tempo, falando, não, minha filha não é assim, não, meu filho não é assim, é assado. Ele vai chegar num tempo, num estágio de desenvolvimento dele, que ele vai perceber tudo isso, né? Então a gente tem que reconhecer, né, essas diferentes formas de saber e continuar a partir delas. E não falar, olha, isso aqui não serve, isso aqui não presta, eu vou te mostrar um novo saber, uma nova prática. Isso sim é que é legal, tá certo? Isso, de novo, deixa a pessoa insegura, né? Com medo, será que eu vou dar conta? Começa a bater na identidade dela, vou ter identidade, não vou ter identidade, como é que vai ser isso, né? Valorização do conhecimento que tem, né? Construção partilhada de saberes, práticas e soluções. Então, nós vamos construir junto? Ou o profissional de saúde vai construir sozinho? Ou o pai e a mãe vão construir sozinho? Como é que vai ser, né? Essas práticas e essas soluções? Não pode, né? Tem que ser todo mundo junto. Todo mundo precisa ter voz nesse processo. Valorização do conhecimento, da cultura e do patrimônio alimentar. Isso é extremamente importante, né? Fazer toda essa valorização. A comunicação, ela tem que ser realizada para atender às necessidades dos indivíduos. Então, o que ele está querendo dizer isso? A linguagem, né? As ferramentas de comunicação que você vai utilizar têm que ser adequadas, né? Para cada indivíduo, cada grupo que você esteja trabalhando. Formação de vínculo entre os diferentes sujeitos que integram esse processo. Então, se você escolhe, se você respeita, se você constrói junto, você vai formar vínculo. Com certeza você vai formar vínculo, né? E essa pessoa vai confiar em você e vai te abrir um monte de coisas que às vezes ela nunca abriu para ninguém. Às vezes as crianças falam coisas pra gente no consultório que nem os pais sabem, né? Então é muito legal a gente criar esse ambiente favorável para que esse vínculo aconteça, para que essa criança comece a desabrochar e comece a voar, né? Busca de soluções contextualizadas, né? Às vezes isso é importante, porque às vezes a gente conversa, todo mundo decide, a criança, os pais, todo mundo... Tá, temos uma decisão, mas aí eles vão para a prática, para o dia a dia, para a rotina alimentar deles, não funciona, porque não está contextualizada essa decisão. Então é muito importante que a gente entenda bem, que a gente observe bem a realidade, que a gente destrinche bem qual é o cenário, todas as forças, todos os determinantes do comportamento alimentar que estão envolvidos naquela rotina, naquela família, para que a gente possa atuar. Isso, vocês vão ter uma palestra com a Janaína Barney, né, que está junto comigo coordenando essa pós em Educação Alimentar e Nutricional, e ela vai falar muito bem para vocês sobre isso. Relações horizontais, né? Então, relação horizontal é diferente de relação vertical, hierarquizada, de cima para baixo. Eu mando e você obedece, eu falo e você escuta, né? Então, tem a ver com essa partilha, com essa construção partilhada. Nós estamos todos aqui de igual para igual, cada um com seu conhecimento, cada um com a sua forma de contribuir.
Então, o profissional de saúde contribui de um jeito, a babá contribui de outro, o pai contribui de outro, a mãe de outro, a avó de outro. Ninguém menos ou mais importante, mas cada um com o seu papel, com a sua função naquele processo, tá certo? De uma forma horizontal. Monitoramento permanente dos resultados, né? É importante, se for um profissional de saúde acompanhando, está sempre monitorando, reavaliando, se for necessário, mudando de rumo, né? Formação de rede para profissionais e para setores envolvidos, visando troca de experiências e discussões. Isso é muito importante. Não fiquem sozinhos, né? Busquem redes, busquem se apoiar, busquem criar redes, né? Como o Conalco está propondo para vocês agora, a criação de uma rede, que vocês façam parte de um grupo, de um time, se apoiem, tá certo? Que fica muito mais fácil para a gente fazer educação alimentar nutricional quando a gente conversa com outros profissionais, a gente escuta outros relatos, outras experiências, tá certo? Então, como é que isso tudo pode prevenir? Eu acho que já deu para dar uma pincelada bem legal de como é que a gente pode, né, a partir desses princípios de educação alimentar e nutricional, fazer coisas com as crianças, proporcionar coisas às crianças que previnam que ela desenvolva, né, dificuldades alimentares. Então, reforçando, que eu acho que é muito importante, né, a função do educador está ali no desenvolvimento e aquisição das habilidades. Como que ele vai fazer isso, né? Então ele vai criar um ambiente favorável para que a criança haja e interaja. Então, eu esqueci, poderia ter colocado aqui uma palavra bem grande assim, planejamento, tá certo? Você precisa conhecer em profundidade seu paciente, precisa conhecer em profundidade a sua criança. Você precisa um dia parar e ficar só observando. Você profissional, você mãe, você pai, só observando essa criança comer. Observa como se fosse uma abelhinha que está ali naquele ambiente. Veja, se permita ver o que você não vê no seu dia a dia, né? Faça uma filmagem, mostre para o seu profissional de saúde o que está acontecendo no momento da refeição, se ele não puder ir até a sua casa, né? Identifique, a gente precisa conhecer o cenário, identificar o cenário, estudar o cenário e traçar quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas naquele contexto, com aquela pessoa, para aí sim a gente ir em busca desse ambiente favorável, das metodologias, da interação, da ação, tá certo? Então, sem esse conhecimento prévio, fica difícil planejar, fica difícil agir. A gente acaba fazendo aquela receitinha padrão para todo mundo, e aí a gente percebe que funciona para poucos quando a gente faz igual para todo mundo. A maioria fica, né? Ou então não, pode até funcionar para a maioria, mas ficam pessoas que não vão se adequar de jeito nenhum àquilo, né? É muito específico, tá certo? Principalmente quando a gente fala de criança, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses educadores do início da vida, né? Então eu fiz a partir de agora uns slides que tem uma espécie de checklist para que vocês pensem um pouco, né, sobre como a gente pode fazer para proporcionar um ambiente favorável para aquela criança. De novo, aquilo vai ser utilizado dependendo da necessidade, dependendo da sua avaliação prévia, do seu diagnóstico prévio, né? O que a gente precisa fazer para que aquela criança, porque nem todas as crianças vão precisar de todas as habilidades, de todas as coisas. Tem coisas que elas já sabem, elas já têm, então você não precisa se dedicar para isso, né? Então, tome nota, tá bom? No seu caderninho aí, no seu papel, porque provavelmente quando eu fizer esse checklist, algumas perguntas, surjam outras na sua cabeça, né? Você pense em alguma coisa que eu não falei aqui, anote, registre, para depois você ir atrás disso, de construir o seu material, de se aprofundar melhor sobre isso, tá bom? Então vamos lá, os primeiros educadores são as mamães, né? Tanto a gestante quanto a nutriz, né? A gente já sabe, já tem muitos estudos que falam e comprovam, né, que o bebê ele sente gostos diferentes no líquido amniótico, né? Ele sente o leite materno tem sabores diferentes dependendo da alimentação da mãe, né? Então a forma com que a mãe se alimenta traz às vezes, né, já um primeiro cenário, um primeiro ambiente para o desenvolvimento alimentar daquela criança, né? Eu acho muito engraçado, tem muitas crianças que eu atendo com obesidade,
que é o que eu mais tenho, né, de público. E sei lá, não vou dizer que todas, mas sei lá, acho que 50%, não sei, vou chutar aqui. Uma grande parte dessas crianças tem um irmãozinho ou uma irmãzinha. E esse irmãozinho e essa irmãzinha são bem magrinhos. Bem magrinhos. E ele é bem gordinho, ela é bem gordinha, né? E aí a gente fica, meu Deus, que coisa, que interessante. E aí eu vou fazer um questionamento para aquela mãe de como foi a gestação dela, daquela criança, e eu escuto praticamente a mesma coisa, né? Ah, não, porque desse meu filho eu estava descontrolada, eu comia demais, eu comia alimentos muito errados, eu ganhei 30 quilos na gestação dele, mas e na do outro não, na do outro eu estava super controlada, estava super maravilhosa, comia tudo bem, salada, não sei o que, me alimentava bem, ganhei pouco peso, ganhei 12 quilos, ganhei 13 quilos, aquela coisa assim bem normalzinha, né? Bem previsível. E a gente vê nas crianças, né? Claro que não é só isso que contribui, lógico, a gente sabe. Mas é também isso, né? Então, qual é o ambiente que a gente já está dando para esse bebê lá a partir da 26ª, 27ª semana, né? Que ele já está com essas papilas gustativas maturadas, prontas para começar a sentir o gosto desse líquido amniótico, né? E que ele vai levar essa memória para a vidinha dele. Da mesma forma na amamentação, né? Então, aí já fica, né, aquela reflexão de que a criança que toma fórmula o dia inteiro, o tempo inteiro, ela vai receber sempre o mesmo gosto. E a criança que é amamentada, não, ela vai receber gostos diferentes. Então, o ambiente dela já está mais favorável e mais propício para que ela reconheça e identifique novos sabores e se aproprie deles, né? Estou dizendo que toda mãe que oferece fórmula para o seu filho está fazendo isso por maldade ou por qualquer outra coisa, de forma nenhuma, tá certo? Mas que é importante a gente ter esse conhecimento, esse entendimento, para que a gente utilize isso caso essa criança que tenha algum problema ou que teve algum impedimento de ser amamentada ao seio, para que se tenha uma atenção um pouco maior na introdução, por exemplo, de alimentação complementar para ela, né? Agora vamos falar da introdução, né? Então, de novo, falar maravilhas sobre o método BLW, né? E sobre quais são as experiências que essa criança está tendo, que é uma fase de intensa descoberta de novos sabores, né? Então, o que eu trouxe aqui de checklist? O ambiente onde essa criança está recebendo essa alimentação, ele é seguro? É tranquilo? Agradável? É uma boa reflexão. Uma boa reflexão. Muitas vezes a gente não presta atenção nisso, né? Quem oferece o alimento está em bom estado emocional? Outra, né? A comida está toda misturada ou está separadinha? Tem um estímulo visual? As comidas são coloridas, chamativas, né? Aquele prato tem uma explosão visual também ou não, né? A criança pode pegar, cheirar, sentir o alimento? Existe uma preocupação excessiva com a limpeza do ambiente e a limpeza das roupas do bebê durante o processo de alimentação? Limpeza da bochecha, da boquinha desse bebê, né? Os alimentos são oferecidos várias vezes? Existe essa preocupação em oferecer várias vezes o mesmo alimento para essa criança? Pais e familiares, né? É um grande desafio. Todos nós sabemos, né, da influência dos avós, né, nas práticas alimentares das crianças, né, na dificuldade que eles têm de respeitar as opiniões, as divergências, né? Enfim, então, e os hábitos alimentares dos pais são um reflexo para os filhos, né? Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Existe respeito à diversidade de opiniões quanto aos gostos, né? Que eu acho que eu já abordei bastante lá falando sobre os princípios. Há estímulo para a alimentação adequada? Ou também toda hora é assim, não, meu filho, pega esse pacotinho aqui e mata a sua fome, né? Existe um estímulo para a alimentação adequada? Os pais se alimentam bem? Essa é uma questão muito importante, né? Porque muitas vezes eu escuto a queixa assim, não, minha doutora, mas até os 2 anos meu filho comia de tudo, comia tão bem, tão lindo, e de repente ele começou a dizer não. E aí eu começo a questionar e perguntar, e você? E seu esposo? E as pessoas que almoçam e comem junto com essa criança, elas comem?
todos os dias, legumes e verduras, elas têm essa alimentação variada, e nem sempre eu escuto uma resposta favorável e positiva. Pelo contrário, na maioria das vezes não, né? Então, a gente está ajudando, a gente está sendo aquilo que eu falei, né? Que a educação ela acontece todo momento, em todas as experiências vivenciadas por essa criança. Eu já tive casos de ouvir mães de pacientes falando assim, não doutora, porque agora a gente fez 2 armários lá em casa, a gente dividiu as comidas do meu filho e as nossas. Gente, que tristeza ouvir isso, né? Que loucura, né? Enfim. O ambiente das refeições, de novo, é agradável, em paz e feliz, né? Muitas vezes os pais só têm o momento da refeição para se reunir com aquela criança e com a família de uma forma geral, e às vezes sai muita coisa, né, desse ambiente. E a criança pode, né, associar essas coisas à alimentação. Então é importante ter cuidado com isso. Existe conversa com essas crianças sobre sustentabilidade? Os pais se preocupam com a sustentabilidade? Os pais fazem ações no seu dia a dia? Mostram, ensinam, né, a separação de lixo? Existe isso? Né? Existe essa educação dentro de casa? Os pais assistem e orientam sobre a publicidade de alimentos? Isso é outro âmbito assim, que a gente poderia falar uma palestra enorme só sobre isso, né? Eu vejo assim, muitas vezes, os pais não têm tempo para assistir filminho, televisãozinha, canalzinho do YouTube com os filhos. Deixam os filhos fazendo isso enquanto eles vão fazer outras coisas. E não sabem a que esse filho está sendo exposto, a que tipo de conteúdo esse filho está sendo exposto. E às vezes eu escuto também mães falando, quando eu vou ver a gente passa rápido as propagandas pra gente ver logo as outras coisas. Aí eu me pergunto, mas a criança quando está sozinha, ela passa rápido também essas propagandas? Então ela tem a oportunidade de ouvir, de debater, de conhecer, de criticar inclusive aquela propaganda que está sendo passada. Existe alguém ali adulto conversando com ela sobre aquela propaganda, né? E formando já uma pessoa com senso crítico? Não sei, né? Então a gente tem que pensar nisso. Há um incentivo para comprar alimentos in natura ou para culinária, de novo, né? A gente está levando essa criança para o mercado, para as feiras, para a Ceasa. Nossa, que experiência rica ir numa Ceasa, né? Num Ceasa. Os pais estimulam o autocuidado no seu filho? Então aqui também sempre tem algumas perguntinhas que eu já falei lá nos princípios. Tá, base professores. Vamos lá. De novo, eu sempre vou falar em ambiente seguro, tranquilo, agradável, em paz, tá certo? Porque isso é muito, muito importante. Os pais exigem que a babá e a professora façam a criança comer tudo, né? Tem muitos pais que fazem isso, né? E qual será o preço que vai ser pago, né? Para que essa criança coma tudo por essa babá ou por essa professora? A gente não tá lá para ver, né? Então, talvez não valha a pena isso, né? Talvez não, eu acho que não vale. Os pais se interessam ou opinam sobre como está sendo ofertada essa alimentação para a criança? Como a babá está fazendo essa alimentação? Como a escola está ofertando essa alimentação? Os pais se preocupam com o posicionamento da escola quanto à alimentação, quanto ao cardápio, quanto à presença ou não de aulas de culinária, quanto ao contato com hortas, né? E como o tema da sustentabilidade é trabalhado nessa escola. Os pais se interessam, eles vão saber sobre isso. Isso é uma coisa importante para eles, né? Na hora da escolha da escola, por exemplo. Coleguinhas, né? Coleguinhas é o grande desafio, né? Porque os coleguinhas nem sempre têm a mesma educação alimentar que o nosso filho tem, né? Então eles podem ajudar, mas também podem atrapalhar bastante, né? Então a gente não tem como controlar o ambiente quando o nosso filho vai para a casa de um coleguinha, mas é possível sim transformar o ambiente quando o coleguinha vem para a nossa casa, né? Então, a criança tem a oportunidade de descobrir a culinária junto com esse amiguinho na sua casa, na sua residência. Você estimula os pais a fazerem isso. Sempre saem para se divertir em fast foods, né? Então, eu escuto muito isso no consultório, né? Ah, não, tô lá lendo o diário, aí de repente numa quarta-feira aparece um Big Mac, uma coisa assim. Eu
Falou, o que foi isso aqui? Ah, não, é porque veio um coleguinha da escola e aí a gente, como era o coleguinha da escola, né, aí a gente saiu para comer um fast food, né? Então, por que a gente tem que sair para comer um fast food quando o coleguinha da escola vem, né? E a criança vai associando, a criança vai fazendo registros, vai fazendo, tirando conclusões dessas coisas, né? As lembrancinhas de aniversário com guloseimas ficam à disposição durante toda a semana, ou os pais pegam essas lembrancinhas todas e levam para a criança comer junto com o amiguinho quando o amiguinho está em casa. Essas crianças, elas leem livros infantis que explicam sobre os alimentos, sobre a saúde, sobre a preservação do meio ambiente, sobre autocuidado, né? Sobre o seu cuidadozinho consigo mesmo, né? Então, os pais estão comprando livrinhos assim, legais, interativos, que as crianças possam ler e brincar com os pais e com os amiguinhos, né? Então, basicamente é isso. Agora eu vou fazer mais um resuminho, tá certo? Que então a prevenção para o surgimento das dificuldades alimentares na infância ocorre sempre que, ou tantas outras, tá certo? Só algumas. Sempre que a criança se sente segura, confortável, amada e feliz nos momentos das refeições, tem oferta de alimentos de forma variada e frequente, pode explorar seus sentidos durante a alimentação, é estimulada a comprar e saber de onde vêm os alimentos, é estimulada a fazer da culinária uma prática regular e divertida com familiares e com amigos, tem a sua fome e a sua saciedade devidamente respeitados, isso é bem importante também, tem acesso à alimentação adequada e saudável dentro e fora de casa e desenvolve o hábito da leitura de temas sobre alimentos, saúde, autocuidado, preservação do ambiente, né? Então, assim, a autonomia e o autocuidado surgirão naturalmente, porque o ambiente foi favorável, o ambiente foi planejado, pensado, detalhado, né, e colocado para essa criança, e ela vai fazer as conexões dela, ela vai tirar as conclusões dela, e ela vai agir, né, e ela vai voar, né, que é o que a gente mais espera. Então, fica uma perguntinha final, né? Estamos sendo educadores ou deseducadores de hábitos alimentares saudáveis em crianças? Se perguntem, tá certo? Escrevam. Eu espero, né, que a mente de vocês agora esteja assim fervilhando, né, que vocês estejam pensando em várias coisas, que vocês pensem na prática profissional de vocês, ou pais e mães, na prática de vocês no dia a dia, né? Anotem, aproveitem agora o finalzinho, né, esse tempo final, quando a gente acabar a palestra, fica uns 5 minutinhos ali escrevendo as suas impressões, aquilo que veio na sua cabeça, o que você sentiu, o que você pensou sobre isso, tá certo? Se quiser depois compartilhar comigo, eu vou deixar aqui meu contato, tá? Então eu trouxe essa frase de Albert Einstein que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho normal. Então eu termino essa apresentação assim, desejando que a mente de vocês tenha se aberto pelo menos um pouquinho, tá certo? Sobre esse assunto. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail, tá certo? ericabsporto@gmail.com. E vou terminar, né, fazendo um convite para vocês, né, que ainda dá tempo, né, eu resolvi trazer esse convite. Quem gostou, quem gosta dessa temática de educação alimentar e nutricional, nós vamos começar uma pós agora, a primeira turma, né, do Brasil nessa temática. Eu e a Janaína Barney estamos coordenando, né? Ela vai começar agora no fim do mês, então nós temos pouquíssimas vagas, tá certo? Em Brusque, Santa Catarina, com encontros mensais pela Unifeb, né? A universidade que está nos acolhendo. Então, se você tiver interesse, joga lá, tá bom? No site da Unifeb, www.unifeb.edu.br e dá uma olhadinha, veja a nossa ementa, veja todo o material que nós programamos, o que a gente espera do curso, do profissional que vai sair dessa pós, tá certo? Se você gosta dessa área, eu deixo essa dica e esse convite. Venha fazer parte dessa rede junto com a gente também, tá certo? Obrigada, pessoal. Olha, sucesso, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante esse congresso, que curtam muito cada palestra. Eu tenho certeza que todas foram feitas com muito carinho para vocês.
Até logo. Tchauzinho.